Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos nessa manhã para mais um vídeo do canal Café com Bíblia, onde tem alcançado almas através da palavra de Deus. E eu tenho uma palavra da parte de Deus nessa manhã para poder dividir, para poder compartilhar com cada um dos amados irmãos. Palavra essa que tem vindo de encontro à vida de cada um de nós e temos aprendido um pouquinho com a palavra de Deus a cada manhã, nesses devocionais, a qual Deus ele tem falado em nossos corações. Eu quero dividir um texto bíblico juntamente com vocês, que se encontra no livro que escreveu o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 25, versículo 28, que nos diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. O livro de Provérbios, para mim, é um livro onde eu encontro Deus falando de várias formas, como em toda a Bíblia. Mas o livro de Provérbios, ele é muito profundo, é um livro de grandes sabedorias, onde Deus usa o sábio Salomão, usou também alguns reis, alguns outros salmistas, para poder escrever o livro de Provérbios. E esse texto aqui, a qual Deus colocou no meu coração nesta manhã, do capítulo 25, no seu versículo 28, vai fazendo uma comparação para que nós venhamos ter uma base de raciocínio lógico para os nossos comportamentos. Aqui ele diz assim, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sabemos que o muro de uma cidade é para proteger, para dar proteção para aquela cidade. E antigamente, quanto maior eram os muros de uma cidade, mais fazia com que ela se protegesse ou prevalecia contra os ataques dos exércitos inimigos, das cidades ou dos povos, das nações que viessem empreender guerra contra aquela cidade. Então o muro é para ter proteção, contenção, para poder proteger aquela cidade. Alguns historiadores dizem que os muros da cidade de Jericó, eles tinham aproximadamente 10 metros de altura por 4 de largura. Ou seja, eram verdadeiras muralhas de pedras, fortificações que protegiam a cidade contra as investidas do inimigo. Uma vez está fazendo uma comparação aqui o sábio, que uma cidade derribada sem muros é semelhante ao homem que não contém o seu espírito. Então esse versículo aqui, ele fala de autocontrole. E uma das coisas muito difíceis de nós adquirirmos em nossa vida é o autocontrole. Porque existe uma guerra dentro de cada um de nós, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Porém, às vezes fazemos aquilo que não devemos e não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Tanto que o apóstolo Paulo, ele declarou em certa feita, em uma das suas cartas, que aquilo que ele queria, ele não fazia, porém aquilo que ele não queria, isso ele fazia. Então o apóstolo Paulo aqui, ele declara que existia uma guerra dentro dele. E assim é em cada um de nós. Então, o homem que ele não contém o seu espírito, ele é uma pessoa que não tem autocontrole, ele não tem um equilíbrio. E em tudo na nossa vida nós temos que ter equilíbrio, porque nós temos que raciocinar. Uma vez, lembrando que uma pessoa, quando ela não tem equilíbrio, ela não raciocina pelos atos tomados na sua vida. Então é como uma cidade derrubada que não tem muros. Então uma cidade derrubada que não tem muro, ela está vulnerável aos investimentos do inimigo, a ser saqueada, a ser roubada. Então uma pessoa, quando ela não tem o autocontrole, é como uma cidade derrubada que não tem muros, não tem proteção.
De um momento para o outro, a pessoa ela perde aquela proteção. Por quê? Porque ela não age com autocontrole. Então você nessa manhã que está ouvindo essa palavra, entenda e aprenda que uma pessoa que não contém as suas ações, os seus sentimentos, aquilo que deve fazer ou não deve fazer, é uma pessoa que não está agindo com autocontrole. Ela é semelhante a uma cidade que não tem muros. Os seus muros foram derrubados. A Bíblia vai dizer que quando Neemias ele ficou sabendo que as proteções de Jerusalém tinham sido derrubados seus muros, e os habitantes dali estavam vivendo em grande miséria, ele se colocou a jejuar, ele se colocou a buscar diante de Deus, e se colocou diante do rei com uma fisionomia não boa, e o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, e ele falou: como poderia eu estar satisfeito ou feliz sabendo que os meus compatriotas, os meus irmãos, estão vivendo em grande miséria porque os muros da cidade foram derrubados. E Deus, através da oração, da comunhão, do jejum de Neemias, tocou no coração do rei, e este liberou cartas de aquisições de materiais e de liberação por onde ele passaria. Para quê? Para reedificar os muros. Teve grande dificuldade, teve grande luta, mas ele executou a reconstrução dos muros da cidade santa. Então, não sei o que você tem passado, mas nessa manhã Deus está dizendo assim: olha, o autocontrole tem que haver na sua vida para que você não fique vulnerável. E uma cidade, quando ela está sem muro, ela está desprotegida. Uma pessoa, quando ela não tem autoequilíbrio, autocontrole, ela está desprotegida. O inimigo pode saquear a paz, pode saquear a perseverança, pode saquear a esperança, a confiança inabalável que você tem que ter em Deus. Então nessa manhã peça ajuda a Deus, fala assim: Senhor, me ajuda a reedificar os muros da proteção da minha autoconfiança em Ti, do meu autocontrole. Busque em Deus, no jejum, na oração, e diga para Deus assim: Senhor, eu não aceito viver sem autoequilíbrio, sem autoconfiança, sem autocontrole. A tua autoconfiança não tem que estar em você. A nossa autoconfiança tem que estar num Deus que tudo pode. Então, como uma pessoa que não contém o seu espírito, assim uma cidade derrubada sem muros, que tem os seus muros derrubados, sem proteção. Então, nessa manhã, peça equilíbrio a Deus, peça força a Deus, peça autocontrole a Deus, que Ele te dará. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, receba essa palavra e não seja vulnerável, não abra a guarda para as ações do inimigo contra a tua vida. Assim, eu deixo essa palavra para a tua meditação nessa manhã, para a tua alimentação. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada um de nós neste momento. Pai, eu te louvo, te exalto em espírito e em verdade, Pai. Te engrandeço porque até aqui, mesmo diante das insensatezes, mesmo diante das dificuldades, das faltas muitas das vezes de autocontrole e equilíbrio, o Senhor tem nos amado primeiro, mas é uma comparação nesta manhã que temos que fazer de maneira lógica. De uma pessoa que não tem autoequilíbrio, autocontrole, é como uma cidade que tem os seus muros derrubados. Deus nos dá proteção, reveste o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, blinda a nossa alma nesta manhã. Assim nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e receba de Deus autocontrole e equilíbrio na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.